Eu sou o Escobar. Um, no fundo, é um negócio, Nicolas, e eles tratam como tal. Apreendo uma carga e, em vez de queimá-la, coloco de volta em circulação. E se eu puder cortar mais vezes para que haja mais quantidade, mais dinheiro, que no final acabamos embolsando. Além disso, né, o pessoal no chat estava comentando sobre isso. É bem uma dupla moral um pouco triste. Vamos deixar Pablo de lado por alguns segundos e eu quero conhecer um pouco mais a pessoa que está na minha frente, o Nicolás. Quem é Nicolás Escobar? Porque há quem até diga que você em algum momento fez parte do cartel de Medellín, mas eu te pergunto, você fez parte dessa organização ou era apenas o sobrinho do Pablo? Bom, eu estava dentro do cartel de Medellín no melhor momento de todos. Enquanto eles trabalhavam, enviavam drogas e realizavam suas atividades ilícitas, eu vivia na Suíça como um rei. Eu nunca deixarei de contar a história como ela é. Quer dizer, essa é a verdade. Não me arrependo de ter feito isso. E eu não me arrependo porque, se eu parar para pensar, bem, eles me mataram 80% da minha família, assassinaram todos eles, mataram 99,99% dos meus amigos. Só me resta um único amigo que se chama Jorge Eliezer Madera Reyes, que nem sequer pode viver na Colômbia. E eu fui sequestrado no dia 17 de maio de 1993 pela polícia. Eles me torturaram durante 7 horas. 2 pessoas próximas a mim foram destroçadas com motosserra pela própria polícia colombiana. Eu também poderia ter sido quem morresse naquele dia, e digo isso porque, imaginemos que eu tivesse morrido, bem, ao menos eu teria levado para o túmulo que pude aproveitar no momento em que foi possível, quando houve a oportunidade de aproveitar. Estive nesse lugar, que era o processo de aproveitar, mas nunca estive envolvido nem relacionado com envios de embarque. Também não vou dizer que não estive ao lado do Pablo, sempre o acompanhei, percebi tudo o que ele fazia, sim. Percebi quantas toneladas ele enviava, quantos aviões saíam um atrás do outro. Tudo isso eu sei, mas foi o que se viveu, foi o que me coube, foi onde Deus me colocou, foi onde Deus quis que eu estivesse. Estive lá quando o Pablo morreu, dali me afastei e hoje sou quem sou. Uma pessoa que se dedica a empreender, a criar empresas pelo mundo todo com quem quiser fazer negócios comigo, desde que eu possa aproveitar esse negócio e acredite que é viável e, acima de tudo, que seja rentável, pois aí sempre estarei para seguir nesse caminho. Já te ouvi em mais de uma ocasião dizer que, bom, ouvindo o filho de Pablo e outros, sempre dizem que quando o teu tio morre não deixa absolutamente nada para eles, não sobra nada da fortuna da família, além de problemas, além de ameaças. Mas, no entanto, já te ouvi em várias entrevistas, dizer mais de uma vez que sobrou muito para quase todo mundo. Isso é verdade, Nicolás? Sim, ou seja, é totalmente absurdo, vil, mentiroso, sem vergonha e totalmente fora de qualquer contexto imaginável dizer que Pablo não deixou recursos suficientes para que toda a sua família pudesse viver como verdadeiros reis, sem enfrentar nenhum tipo de dificuldade ou inconveniente. Agora, que não souberam administrar, que não tiveram a capacidade de administrar, que desperdiçaram o dinheiro, que jogaram o dinheiro fora, que investiram mal o dinheiro, que apostaram o dinheiro no que quiseram, que fizeram com o que quiseram com o dinheiro, bem, isso é de cada um, mas os mais multimilionários de todos foram a esposa do Pablo e Juan Pablo. Eles ficaram com todos os carros roubados da guerra, com todas as obras de arte que foram roubadas durante a guerra, além das que Pablo havia comprado, além das que Pablo havia dado de presente para Tata, além das joias, além dos lingotes de ouro, além das esmeraldas, além dos rubis, além dos diamantes. Tudo isso de valioso ficou com eles. Ou seja, dizer que não sobrou nada e que só restaram problemas é mentira. Problemas, sim, esses ficaram para todos nós, todos tivemos que sair para enfrentar os políticos, os governos de diferentes países, as próprias autodefesas unidas da Colômbia, o paramilitarismo, até mesmo pessoas da guerrilha. Enfim, tivemos que sair para enfrentar quem ficou na Colômbia, mas ele, que foi morar na África e depois voltou para a Argentina e ficou lá na Argentina até que descobriram, por não ter querido pagar a um contador um dinheiro que haviam combinado, e esse contador acabou revelando tudo, quem eles eram.
sempre viveram como reis e continuam desfrutando e terão para desfrutar os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos deles, sem nenhum tipo de restrição para viver como reis em qualquer parte do mundo. Então, Nicolás, essa história que se conta de que quando Pablo faleceu, o cartel de Cali chamou sua família para uma reunião e a partir daí praticamente obrigou vocês a entregar tudo para eles, isso não é verdade? Olha, sinceramente seria, com toda a certeza, a maior mentira deste mundo inteiro se eu sequer permitisse passar pela minha cabeça dizer, mesmo que fosse em um momento de muita raiva, que o pessoal do cartel de Cali nos cobrou alguma coisa. Eles não pediram nenhum centavo sequer, absolutamente nada por suposto direito de guerra ou por custos de guerra. Isso nunca aconteceu de forma alguma. Talvez quem poderia ter cobrado mais seriam as autodefesas na Colômbia do que o próprio pessoal do cartel de Cali. Hoje eu não tenho nada de ruim para dizer sobre nenhuma das pessoas do cartel de Cali, porque essas pessoas, quando houve a guerra e terminou a vida de Pablo e nós nos aproximamos deles, a única coisa que fizeram foi nos abrir as portas, nos dar a oportunidade de que pudéssemos viver em paz, em tranquilidade, defender. Sinta o vento no rosto e pegue a estrada. Kayak te mostra opções incríveis para... Das mesmas pessoas que formaram o grupo dos Pepes, foram eles mesmos, o próprio pessoal de Cali, que nos ajudaram para que não acabassem de nos matar a todos. Eles mesmos pararam porque eram os donos e senhores, eram eles que mandavam, que davam as ordens. Então, é uma mentira repetitiva que eu acho que Juan Pablo ou Sebastián Marroquín, ele pensou e disse, desculpe Marroquín, é que eu esqueço, mas sempre digo isso para zombar dele, chamo ele de Marroquín, que ele já repetiu isso tantas vezes na cabeça dele que eu acho que ele realmente acredita nisso. Eu, inclusive, já disse muitas vezes ao Sebastián para sentarmos diante de um polígrafo e que debatamos a quantidade de mentiras que ele conta e ele nunca foi capaz de sentar na frente de um polígrafo. As pessoas dizem que sou mentiroso e eu respondo a elas, olha, estou disposto hoje, amanhã e sempre a sentar na frente de um polígrafo para demonstrar a veracidade de tudo o que eu disse. Como dissemos no início, ou melhor, como você disse no início da nossa conversa, Nicolás, o sobrenome Escobar não pesa para você, não te incomoda ser sobrinho do Pablo. Você tem orgulho de ser um Escobar, mas, me corrija se eu estiver errado, houve um tempo em que carregar o sobrenome Escobar pesava muito. Você conta algumas histórias de quando teve que sair da Colômbia, não deixaram você entrar na Espanha, teve que ir para a Suíça e finalmente conseguiu entrar na Espanha. Conte essa história para nós, por favor, Nicolás. Bom, foram mais de 17 países pelos quais passamos para poder encontrar um lugar onde pudéssemos viver em paz e tranquilidade. É uma história um pouco longa, mas vou resumi-la para você. O 17º... Olá, eu me chamo Escobar.